Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de julho. O Ibovespa apresentou forte queda de 1,42%, confirmando a sinalização já da sexta-feira, a formação de topo comentado na última videoanálise. Segue aí na sua tendência de baixa, apontando para suporte na casa aí dos 51.129 pontos, é a mínima desse fundo, e depois disso só os 50 mil pontos, um suporte mais relevante para o índice Bovespa. No curtíssimo prazo está esticado para baixo, principalmente ali com base no clímax, que é um indicador, mas nada ainda de apresentar alguma divergência de alta o índice Bovespa. Enfim, ainda sem nenhuma sinalização também aqui de alta para o Ibov, o cenário segue de forma negativa aí no curtíssimo a curto prazo. Olhando agora para PETR4, Petro, fechamento em 10,79, eu optei por encerrar a posição, o objetivo era 10,69, então a ação bateu no nível de suporte, deu uma certa amarrada nessa faixa de preço aqui, um pouco bateu em 10,82, se amarrou um pouco nessa região, optei por botar, vamos dizer assim, um lucro no bolso. Então a posição aí da Petro trouxe aí um ganho de 8,1% e um ganho no capital, isso na operação, e no capital total 0,98%. O ativo continua apontando para baixo, está em tendência de baixo, mas a minha opção de encerramento foi visto um cenário mais esticado, principalmente pelo intraday para baixo, na expectativa que ocorra que alguma tentativa de dar uma aliviada, vamos dizer assim, nos indicadores, e nessa aliviada ficaria atento para uma nova possibilidade de venda com um stop mais curto e o objetivo, logicamente, mais curto. Vale 5 estava atento mais para uma ponta vendedora, mas a minha preferência seria mais para o início do pregão, não gerou a sinalização que eu gostaria de ver, vamos dizer assim. E aí a Vale conseguiu gerar a sinalização para uma possível venda logo na sequência eu digo mais para o final do pregão, ali pelo gráfico de 60 minutos. Fechou mal, com queda de 1,23%, apontando para a continuidade do movimento de baixo, dentro do que a gente já tinha apresentado na última videoanálise, algo semelhante a uma flâmula. Ela começa a anular essa expectativa de queda se, por exemplo, abrir o próximo pregão já subindo e fechando a primeira hora de pregão aqui para cima dos R$ 14,61, já seria uma sinalização razoavelmente positiva para reverter aqui uma sinalização negativa que está apresentando nesse momento. Para quem está de fora ou ainda buscando uma venda nesse ativo a favor da tendência, a perda da mínima de hoje traz a possibilidade de arriscar essa venda com stop aqui em cima da máxima desse topo. Olhando para os demais papéis, encerrei também a venda em cima da Cosan, CSAN3, a ação bateu no objetivo, R$ 21,50, encerrei um pouquinho acima desses R$ 21,50, R$ 21,53, trazendo um lucro para a operação da CSAN3 de 7,91% e um crescimento do capital total de 1,09%. Então, por que eu encerrei essa posição? Olhando para o gráfico mensal, principalmente, a região que ela se encontra nesse momento, depois já de um quarto pregão consecutivo de queda, um movimento mais esticado para baixo, principalmente também pelo intraday, é em cima de um patamar importante de suporte. Então, como já tinha batido no objetivo, resolvi botar o lucro no bolso, mesmo que ela resolva andar um pouco mais para baixo. Olhando agora CCRO3, essa decidi encerrar porque era uma posição um pouco mais arriscada e eu gostaria de ver ela andando de uma determinada forma. Só que se olharmos para o G60, a ação abriu até da forma como eu gostaria, só que logo em seguida, depois da primeira hora de pregão, ela conseguiu reagir, gerar ali de 12 para as 13 horas, um candle muito forte de alto, voltando para um nível que foi onde gerou a venda, na perda dessa região. Então o ativo, nesse retorno, depois de ter tentado voltar para baixo, gerou alguma sinalização de alta aqui num gráfico de menor periodicidade ainda, e aí eu optei por encerrar basicamente no preço aí de entrada, enfim, em torno de 0 a 0 aí essa posição da CCRO3. Ela terminou fechando em queda, 0,84%. Enfim, é aquela decisão que você toma que às vezes, me arrependi de ter tomado essa decisão, mas enfim, temos que tomar uma determinada decisão e diante de um cenário um pouco mais esticado para baixo, principalmente em relação ao clímax do Ibovespa e a ação, o Ibov caindo e a ação não conseguindo deslanchar para baixo, eu optei por essa
saída aí da CCRO. E na ponta compradora, recomendei uma entrada na CPFE3 em 19,70, a operação foi executada, fechou em 19,62, na expectativa de que do papel? De que ela primeiro tenha anulado a tendência dela de baixa. Ela estava numa tendência de baixa, vinha fazendo aqui de forma, vou botar aqui de forma resumida, algo assim, e nessa queda aqui, minha expectativa é que ela gere esse movimento para cima dos R$20. Só que o ponto principal é que depois que ela gerou esse candle forte de alta no G60, se ela não conseguir confirmar esse candle, se ao invés de ela gerar aqui uma sinalização aqui para cima, se ela resolver sinalizar algo mais aqui para baixo, perder essa mínima dessa última hora de pregão 19,60, eu vou estar atento até para uma possível saída antes mesmo do stop que foi cadastrado nessa operação, stop em R$19,33, com o objetivo na casa dos R$20,81, risco de 1,88%. Enfim, basicamente é daquelas operações que resolvem andar realmente a favor da entrada, busco uma melhor relação risco-ganho, e aquelas que não começam a não apresentar algo que faz sentido, pelo menos para a minha avaliação, eu prefiro sair ou com um stop mais curto ou sair no 0 a 0, enfim, procuro trabalhar aí dessa forma. Olhando agora para os demais ativos, ativo que eu ainda fico atento para a ponta compradora, Brasil Foods, já comentei aqui, a partir do próximo pregão já pode até gerar uma entrada, vou ficar atento se ela vai trazer essa oportunidade de entrada a favor da tendência dela de alta em diversos prazos operacionais. A BEV3, que é a Ambev, vem fazendo aqui uma correção leve dentro de uma tendência de alta, é fato que está um pouco ainda inclinada para cima, o ideal é que tivesse uma correção um pouco maior do que essa, mas se o papel estiver realmente com força para romper aqui esse topo histórico novamente na faixa dos 20,20, pode trazer oportunidade aí nos próximos pregões, e é o que eu ficaria atento, que eu vou ficar atento. Destaque aí no dia, para cima, Velid fechou com alta de 3,89%, conseguindo anular aqui um pivô de baixo, que era basicamente um sinal, um pivô de baixo dentro de uma tendência de alta, que não traz uma relevância muito grande, principalmente quando ele não é confirmado, fez algo contrário, então é um papel também para ficar atento aqui, nesse caso pelo G60, olhando um pullback que possa vir a testar essa região de resistência que foi rompida, na casa aqui dos R$50,50 e podendo trazer oportunidade de compra a favor de um novo movimento de subida no papel. O destaque de baixo, JBSS3, queda de 4,51%, perda de toda uma zona aqui de suporte. É o ativo que fica mais para buscar venda através dos seus recuos, que vem a apresentar recuos nos próximos pregões, enfim, o chamado pullback, entrada usando estratégia de correção. Para quem gosta de rompimento, essa é uma alternativa, venda nessa perda da mínima com stop aqui em cima da máxima desse candle e tentando pegar pelo menos o tamanho desse candle, o tamanho do stop aqui para baixo, numa relação risco-ganho de 1 para 1. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com.